Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Sou eu quem vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, se o seu pranto molhar o papel. Sou eu quem vou ser seu amigo, vou lhe dar abrigo se você quiser. Quando surgirem seus primeiros raios de mulher, só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Só peço a você um favor, se puder. Não me esqueça num canto qualquer. Eu quero ser o teu amigo, nem de mais nem de menos, nem tão longe nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Eu quero amar-te sem medida, ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar e sem calar quando for hora de falar. Quero ser seu amigo, nem ausente nem presente por demais, simplesmente, calmamente, ser-te a tua paz. É bonito ser amigo, mas confesso tão difícil aprender. E por isso eu te suplico paciência, vou encher esse teu rosto de lembranças. Dá-me o tempo, amigo, de acertar nossas distâncias. Que não dá pra pagar. Sei que tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, e sem saber direito a hora nem o que fazer. Uma palavra só pra te dizer: ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Eu amo a tua alegria, mesmo fora de si. Te amo pela sua essência, até pelo que você poderia ter sido se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado nas águas do equívoco. Eu te amo nas horas infernais, na vida sem tempo, quando sozinho bordo mais uma toalha de fim de semana. Te amo pelas crianças, pelas futuras rugas. Te amo pelas tuas ilusões perdidas, pelos teus sonhos inúteis. Amo teu sistema de vida e morte. Eu te amo pelo que se repete e pelo que nunca é igual. Te amo por tuas entradas, saídas e bandeiras. Te amo desde os teus pés até o que te escapa. Eu te amo de alma para alma. E mais que as palavras, ainda que seja através delas que eu me defenda quando digo que te amo, mais que o silêncio dos momentos difíceis, eu te amo.
até mesmo quando o próprio amor vacila. Não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que vem como um tiro certo no meu coração, que derrubou a base forte da minha paixão, que fez eu entender que a vida é feita pra viver. É o amor assim, e você esquecer de mim. E agora? Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Nós estamos falando de arte, de música, de amor e de cultura. Me faz crer que a simpatia de Sebastião Menezes se faz presente, é verdade? Então venha cá, Sebastião. Você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. E não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia pra sobreviver. É primavera, não é isso? Então que venham as flores de Isabel Cristina. Venha pra cá. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti, porque é primavera. Diz aí! É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, trago essa rosa para lhe dar, meu amor. Hoje o céu está tão lindo, sai chuva. Hoje o céu está tão lindo, sai, 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 sai chuva. Hoje o céu está tão lindo. Sim! Então agora no nosso Energia para Ler, nessa tarde preguiçosa, gostosa, de música, de poesia, de palavra, nós estamos celebrando a palavra nesses dias, né? E quando nós chegamos aqui, nessa cidade, nós procuramos nos informar a respeito das pessoas que de alguma forma se aproximaram mais de perto da palavra. E aí achamos esses dois moços aqui.
que estão aqui no nosso palco, que a gente recebe com muito orgulho o senhor Sebastião e a senhora Isabel. Vamos aplaudir? E a gente está querendo conversar um pouquinho a respeito disso, né? A respeito da palavra, a respeito do texto, porque a gente sabe que no princípio era o verbo, e através do verbo tudo se fez. Então o verbo de alguma forma impactou a vida da história da humanidade, e a gente que de alguma forma coloca esse verbo no papel também tem uma relação muito de perto com a escrita. Então é sobre isso que a gente vai conversar, sobre esse desassossego. É um desassossego, não é, Isabel? Ah, meu Deus, escrever, Isabel, o que é isso, Isabel? É um desassossego ou não é? Primeiramente, boa tarde a todos, né? E eu quero agradecer ao pessoal do Energia para Ler, agradecer a Valdéres, em especial, né, Valdéres? E homenagear aqui minha professora, Dona Edilma, já foi minha aluna e minha orientadora pedagógica, Luana, né? E quero também lembrar aqui da Margarete, que também foi minha aluna no 6º ano do Colégio Coração de Jesus. A Desilane, minha colega da Secretaria de Educação, professora, né? E lembrar de todos que estão aqui presentes. E esse evento começou mais cedo um pouquinho, né? 2h30, porque a gente está aguardando mais gente aqui, mas começou agora. Eu realmente comecei a escrever depois que eu comecei a lecionar, a dar aulas, porque eu comecei a dar aula no CIEP, né? Na época, o Colégio Primo José Sobreira era do município. Então, eu dava aula lá para o EJA, Ensino Fundamental de Jovens e Adultos. E eu sou professora de História. Daí, minha aptidão para ciências humanas, né? Eu sempre gostei da história, de estar perguntando o que é isso, o que é aquilo. E então, eu dou aula de História, e aí sobrava os tempinhos, aqueles tempinhos extras, né? Então, a diretora, que era a Maria Olinda, falou: Isabel, você vai ter que pegar projeto. Aí o projeto era o quê? Era trabalhar com texto. Aí, naquela época, deve ter uns 20 anos isso, né? Era muito difícil, não tinha internet. Aqui não tinha internet, né? Então, como trabalhar com texto? Aí eu comecei a pesquisar e fui elaborando meus próprios textos pequenininhos para trabalhar com esse povo, com os alunos. E assim eu comecei. Entendeu? Aí eu não posso parar mais. Tá ali perto? Tem alguém que possa te ajudar? Você vai lá? A Isabel já foi pega de surpresa mesmo, Sebastião também. É porque a gente gosta de dar um susto assim. Mas ela falou que tem mais coisas aí que ela trouxe. Pega pra mim, por favor. Isso, a Cristina ajuda. Tem coisa lá sua, Sebastião, lá embaixo? Ah, Sebastião trouxe pra cá. Isabel, e você está falando dessa experiência, então assim, foi uma coisa meio que por acaso, né? Assim, dentro dessa logística. Mas um acaso que deu certo. Como você acha que deu? Ah, sim, chegou. Obrigado, Cris. Um acaso, então, que com o tempo foi se tornando um bom hábito, um bom costume, algo que foi compondo também a sua trajetória profissional. Isso aí. Porque aí, desses textos, eu comecei a fazer uns textos maiores. Então, eu escrevi esse primeiro livro. Ele está até meio, né, rasgadinho, picadinho. Para um Jovem de Valor. É um livro de reflexões para os jovens. Já que eu dava aula para jovem, né? Eu fiz esse livro para o Jovem de Valor, tá vendo? Um livro de reflexões para jovens. E devido a eu ser católica, né? Os meus textos têm assim alguma coisa de Deus neles, de espiritualidade, né? E a gente nunca pode deixar para trás as nossas raízes. Como é que eu vou escrever sem falar de Deus, né? Muita gente fala: ih, que negócio de Deus, isso já era, né? Não, mas não tem como, está em mim isso.
Não tem como, o lugar que eu estiver, seja na escola, seja na rua, seja em qualquer lugar, Deus vai me acompanhar, porque a minha raiz está lá, né? Com a Valdéres, eu lembro, a gente foi... a nossa infância, né, na igreja foi muito cheia, né, Valdéres? Então a gente fazia teatro também, cantava no coro. Então a gente sempre... já fui, você já pensou, estou falando em Deus e ela lembrou do demônio, né? Eu já fui. Eu sempre era o demônio. Não é você, mas eu também já fui o demônio. Por que será, né, Valdéres? Por que será, né? Já pensou? Né? Então, a gente sempre trabalhava teatro, música, e eu acho que isso que levou a gente a estudar ciências humanas, né, Valdéres? A gente foi para a faculdade estudar realmente história, por isso. E nos meus textos eu nunca deixo de falar alguma coisa sobre Deus, né? Alegremos no Senhor. Aqui tem sobre o silêncio, sobre o bem que o silêncio faz, né? Porque não só a fala, mas a nossa vida é feita de pausas também, né? Então é feita também de silêncio. E mãos à obra, a gente tem que também fazer alguma coisa, não ficar só de braços cruzados, esperando a coisa cair nas suas mãos, né? Solidariedade, como é que é importante a solidariedade, né? Quer dizer, a gente está vendo aqui esses dias, coisa linda isso daqui. A Valdéres toda hora fala, gente, eu tô com saudade desse negócio, porque tá muito bonito. E Varriçai, quando que a gente podia imaginar que Varriçai podia existir um evento desse, né, Angélica? Gente, isso é muito bom. Muito bom. Então, parabéns para vocês do Energia para Ler. Você, esqueci seu nome, é o Flávio. Então, Flávio, é demais você com essas poesias que você declama aqui. Parece que você tem jeito para declamar poesia que mexe com o coração da gente, sabe? É muito importante isso pra gente. Cultura é sempre muito bom, né? Então mexe com o coração, mexe com a emoção da gente. Tá tudo muito bom aqui. Que bom. Vamos bater palma para essa moça. A elegância da Isabel. Sebastião, e estamos nós aqui, né, Sebastião? Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Estamos nós. Diga aí, Sebastião, e a palavra para você? O texto chegou como na sua vida? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, né? A minha história é uma história de imigrante. Eu nasci aqui num cantinho aqui de Varriçai que se chama Arataca, tá? E dali eu tive que sair com 6 anos de idade para procurar uma escola. E esse ano eu tive a tristeza de ver a escola que meu avô fundou ser silenciada. Tá? Então, a Arataca era uma fazenda que era dos meus antepassados, como da Isabel também, um dos fundadores de Varriçai, no decreto que cria a freguesia de Varriçai em 1879, o decreto tira de Bom Jesus a freguesia e cria a freguesia de Varriçai, e no texto ele inclui 3 fazendas: a do fundador de Varriçai, que é o Felicíssimo Faria Salgado, a do meu bisavô Jerônimo Vicente Vieira de Menezes e um terceiro nome que eu não me recordo agora. Então, para mim, Varriçai, eu vivo aqui em Varriçai, eu saí, fui trabalhar fora, e quando eu me aposentei, eu voltei, né, com toda a vontade para Varriçai, né, e eu amo muito a terra aqui de Varriçai. Sou varriçaiense, porque eu até sempre costumo dizer o seguinte, que eu nasci itapirunense, porque aqui pertencia a Itapiruna quando eu nasci, me tornei natividadense, e hoje sou varriçaense. É verdade. É verdade. Tá? Mas a minha história com o livro, quando eu saí daqui, eu estudei em Purilândia, que é um distrito de Porciúncula. Depois eu fui para Natividade, e Natividade eu fiz até concluir o curso ginasial. E naquela época existia um jornal chamado A Voz do Povo, que era de Bom Jesus do Itabapuana. Era um semanário
E meu pai assinava esse jornal. Esse fato está relatado aqui num livro que eu escrevi, que se chama Cutucando 2, Viajando. Nesse jornal, eu lia o jornal e achava interessante, porque não tinha notícia de natividade. Eu peguei minha caneta, escrevi lá para o jornal e tive a surpresa deles me transformarem em correspondente do jornal, tá? E foi muito prazeroso para mim, né? Durante a 4ª série ginasial, eu era o correspondente do jornal A Voz do Povo em Natividade. E vi aproximar as pessoas, os adultos, me pedindo que mandasse coisas para eles publicarem no jornal e etc, etc. Tá? Bem, eu saí, fui cuidar da minha vida no Rio de Janeiro, fui fazer o curso científico, né, o segundo grau atual, né? E depois fiz a universidade, trabalhei em 3 universidades, 2 federais e uma particular. Nesse tempo eu tive a oportunidade de escrever quase 500 artigos técnicos, escrevi 2 livros e sou coautor de um terceiro, 3 livros técnicos, né? Mas eu me aposentei e falei, não vou parar de escrever. E escrevi o primeiro livro, que a gente vai mostrar aqui. Esse livro aqui, que muita gente já conhece, que ele já tem bastante tempo, chama Cutucando a Memória. Aqui tem 30 e poucas histórias, né? Todas histórias que eu vivi. E nesse outro nós temos aqui o Cutucando a Memória 2, né? E aqui então tem uma história que eu acho muito interessante, né? Que é a questão da primeira vez que a Asa Delta chegou aqui em Varriçai, né? Eu dei nesse caso ali o título O Fim do Mundo Está Próximo, tá? E essa história é muito interessante porque eu me lembro, nessa época eu estudava aqui no seminário e passou o primeiro avião a jato e todo mundo se ajoelhou no chão pensando que o mundo ia acabar, tá? E aí então passou um tempo, isso foi já em 1982 ou 83, eu estava morando no Rio e a minha tia foi visitar um parente que morava nesse mesmo edifício que eu. E na roça aqui onde ela morava tinha uma pessoa que o sonho dele era conhecer o Maracanã, tá? E eu então falei, minha tia, a senhora veio aqui, eu vou fazer um passeio com a senhora, vou lhe levar para tirar uma foto em frente ao Maracanã, porque assim a senhora vai chegar lá e falar, ó, Edinésio, você queria conhecer o Maracanã e eu conheci antes de você. E aí então, eu peguei, dei uma volta com ela, passei lá pela Zona Sul e mostrei para ela a Asa Delta. Quando inauguraram o local de pular de Asa Delta aqui de Porciúncula, uma Asa Delta dessa desviou do trajeto e veio pousar exatamente aqui onde nós estamos, tá? E quando ela passou lá na roça, quando ela passou lá pela roça, o pessoal dizia assim, o demônio chegando aí, o diabo, é o fim do mundo, tá? É o fim do mundo, tá? E aí a minha tia saiu lá de dentro e falou, ô seus bocó da roça, isso aí é Asa Delta, meu sobrinho já me mostrou isso. Que maravilha. Então são casos assim que eu conto aí. Meu Deus do céu. Bem, o livro, os 2 livros, o primeiro tem 30 e poucos casos e o segundo tem 30 casos, são todos casos assim, casos que aconteceram e que no meio deles eu coloco a minha experiência vivida ao longo dessa vida de 80 anos. Ouvindo, né, o relato aqui do nosso amigo Sebastião, e ele trouxe aqui a bolsa, né, com os livros, a Isabel também trouxe, e eu me recordei, eu sempre trago essa fala da Lígia Bojunga, que é uma escritora brasileira. Ela disse que quando ela era criança, para ela os livros serviam como tijolos, que ela construía degraus com os livros.
e faziam casas onde ela se abrigava também. Então a gente constrói essa metáfora do livro como parede, do livro como teto que protege e do livro como degrau, mais ainda, porque eleva, né? A leitura vai te elevar de alguma forma. E aí é isso mesmo. Para vocês, na vida de vocês, o impacto do conhecimento de alguma forma fez essa elevação no pensamento, no social, no relacionamento com o outro? Acontece o seguinte, o livro te faz viajar. Tá ligado? O livro te faz viajar. Então, na leitura, tá, você consegue viajar para os lugares onde você não pode estar. Eu tenho um projeto lá em Natividade, e aqui em Barriçai tem uma estante também, porque depois que eu me aposentei, eu comecei, eu recebia muitas doações de livros, e eu então criei um projeto que se chama Livros para Você, Levar, Ler e Devolver, tá? Eu já distribuí em Natividade aqui em Barriçai mais de 3.000 livros. Muitos não voltam, mas que alegria se as pessoas estiverem lendo e passando para outros lerem, tá? Então, o livro lido, ele não te faz falta, porque o conhecimento você já extraiu dele, e você de passar esse conhecimento para outras pessoas é a melhor coisa que você pode fazer. E você, Isabel, a respeito disso, do conhecimento que eleva, qual é a sua experiência? À medida que eu fui escrevendo, que eu escrevi o primeiro livro, né? Eu comecei a ler cada vez mais para poder me embasar, para melhorar meu vocabulário e escrever cada vez mais. Então hoje eu tenho esse Ativitar, que é um livro de poesias, né? De poesias sobre Barriçai. Os meus livros são assim, mais focado aqui em Barriçai. Eu queria voltar no tempo que eu estudava faculdade, tempo que eu era criança, para ter mais tempo para escrever, sabe? Porque hoje a gente trabalha, tem a minha mãe idosa também que eu olho, então às vezes tem pouco tempo para escrever. Eu queria aqui saudar os meus alunos lá do Miguel Couto, o CN, são meus alunos. E a professora que estava aqui, a Angélica, cadê a Angélica? Então, e eu queria, se eu puder... Claro, tu pode, eu ia te pedir isso. Então, eu vou ler uma poesia aqui do meu livro, Ativitar. E essa poesia é um pé de quê? E eu queria que vocês adivinhassem. E o pé de quê que é? Entendeu? Então vamos lá. Um pé de quê? E tá no tempo, hein? Formosa, altiva, copada, floresce 2 vezes ao ano e frutifica abundante. É na serra da Sapucaia nativa, sementes a mantém viva de geração em geração. Alimento dos primitivos puris, alegria da Mata Atlântica, dos remotos, extintos saguis. Alimento, testemunha da portuguesa colonização, da devassa aos índios e da italiana nação. Italianos viram nela novo rosto. Saudosos de sua terra, experimentaram saborear o seu fruto, aprovar o seu gosto. A bebida saborosa, saudável, magicamente apareceu num relance daquelas bolinhas alcoolizadas estouradas, assim marejados, curtidos em alegria e dor. Aqueles homens da traineira desmistificaram neste alto da serra abrasador a formosa jabuticabeira. Eu ia me arriscar, mas eu falei, eu vou ficar... Eu ia falar, é manga. Sim, brincando. É porque aqui fizeram vinho, né, de jabuticaba. Eu tô sabendo, eu ia fazer essa fofoca. Você acha que eu tô sentado? Por quê? Eu fui à adega hoje. Então pronto. Você tomou o vinho já, né? Não, só degustei. Olha lá.
Só degustei o vinho, o licor, a cerveja foi degustada. Então, porque lá na Itália só faziam um vinho de uva, né? Pois Aqui é. acharam a jabuticaba e pronto. Gente, mas essa receita tem que ser exportada. Isso eu nunca ouvi falar no vinho de jabuticaba. Vinho de jabuticaba, e ontem nós conhecemos aqui a palha italiana de café, né? Café com... Olha também isso. é uma Olha isso. parece uma invenção aí. Mas eu sei que, pegando um gancho no que a Isabel falou, de que escreve coisas de varre-sai, eu acho que isso é tão importante, Isabel, porque você traz o leitor para próximo do autor. Porque ele se enxerga muito naquilo que você escreve, além de você presentear aqueles que não conhecem a cidade, você fortifica aqueles que querem, que têm a intenção de escrever, ou que gostam de uma boa poesia, de uma boa escrita, a reconhecer-se em você, espelhar-se em você, no Sebastião, que são autores da terra. E isso eu acho que é muito louvável. Sim, porque a gente não quer que isso para em nós dois aqui, em outros. A gente quer que... teve um desfile aqui em Varre-Sai, inclusive, vocês participaram, né? Varre-Sai, semeia escritores, né, Deise? Semeia escritores. Então, isso aí é uma semente que a gente está plantando, né? Tinha aqui um escritor chamado José Antônio, né? Ele faleceu, ele infartou, e também escrevia coisas de Varre-Sai. Então, minha homenagem aqui ao José Antônio, onde quer que ele esteja, né? Receba a nossa homenagem, que ele também é uma fonte de inspiração para nós. Hoje nós fomos fazer um vídeo com a nossa patronessa, Dona Edilma, né? Que eu falei que a Dona Dilma é um texto, ela é o texto em si. E conversávamos a respeito disso, Isabel, sobre essa questão colaborativa. Gente, isso é tão importante, sobretudo para vocês jovens que estão aqui tão atentos ao que nós estamos falando. Não existe sociedade, não existe história se não for pelo âmbito da colaboração. Ver como que o vinho de jabuticaba se tornou o vinho de jabuticaba, a palha italiana de café, como que o outro completa o que em nós falta e como que nós completamos o outro. Então, e o Sebastião fez o relato dos livros, né, que são lidos e deixados para lá e pede para devolver, e quando não devolve está tudo bem. Não dá para a gente se salvar sozinho. Não dá para a gente ter algo de bom que só serve para a gente, né? Se não for compartilhado com o outro. Então, minha gente, eu acho que é a mensagem mais forte do que o texto comunica. A história precisa seguir, mas a palavra ela precisa circular. E circular em favor do bem, em favor do coletivo, em favor do outro. Como a gente está precisado disso, né, Sebastião? Essa questão é muito importante e a gente percebe hoje, né, com os meios digitais, que o número de leitores, embora eles existam, né, mas a questão da leitura no digital, ela aumentou muito, tá? E essa coisa muda um pouco, mas ler um livro não é igual ler na frente de uma tela do computador, certo? Você o livro para onde você quiser, você pode parar, voltar, com tranquilidade. Então eu não vou desistir, já estou com um terceiro livro de casos aí quase pronto. E está na gráfica um outro livro que eu estou fazendo a respeito da família, os Menezes de Varre-Sai e seus descendentes. Desde 1980 eu venho levantando essas coisas e consegui agora me organizar e acho que no início do ano que vem esses dados vão sair. E a gente vai descobrindo, né? Eu conversei muito durante todo esse tempo com as pessoas mais antigas da família, muitas, quase todas já falecidas, e fui buscar a documentação e a gente vai verificando que se você não tiver isso escrito e não trouxer isso para o nível das pessoas do momento, né? Isso tudo vai sendo esquecido e nossa história vai sendo esquecida, né? Eu vi recentemente um encontro de uma família Ramos aqui, tem um livro escrito também, muito bom, e aí, lendo esse livro agora, a gente verifica como Varre-Sai, que foi um local que no século XIX atraiu as pessoas para aqui, né, para começar a cultura do café,
e depois vieram os italianos, como essas pessoas saindo daqui, elas foram parar longe, né? E muitos ramos dessa família estão lá no Paraná e tem uma influência grande na região para onde eles migraram. Então essas coisas são muito importantes, você trazer e mostrar que qualquer um pode alcançar o local que ele quiser, basta ter perseverança e se preparar para aquilo que ele deseja fazer. Fazer uma colocação de novo com o que vocês estão falando, é que a gente possa carregar conosco o livro sempre, né? Um livro dentro da bolsa, um livro num criado mudo, um livro pequeno, um livro de bolso. Que dizem, tem uma coisa bacana das 10 possibilidades do livro, entre o livro e o celular aí. Não, que o livro traz de melhor do que o celular. E o cara termina dizendo que a última delas é que ninguém, principalmente lá pro Rio de Janeiro, ninguém vai te assaltar e sair correndo com o livro. Então, assim, tem o cheiro e tem tudo mais. Então, gente, livro, aqui nós estamos falando da palavra, e existe essa questão da difusão do livro muito forte, em que nós estamos engajados aí nessa difusão, e realmente a gente precisa. Muitas pessoas ainda dependem do livro, e fomentar a leitura através desse tipo, como o Sebastião acabou de colocar aqui, que a gente entende que a modernidade traz essa facilidade do celular e tudo mais. Acho que fica aí a dica para nós, então. Quando pontuamos a questão da coletividade, da colaboração, a Isabel fez menção de falar a respeito. Eu me interessei por que você ia dizer. Ah, tá, da colaboração, né? É porque o escritor, ele não escreve só para si. Porque, né, a gente escreve para ser lido. Então, se ninguém lê, se ninguém, no caso, adquirir os livros, né, como que a gente vai fazer? Na verdade, o livro, ele é uma coisa que fica cara, você sabe. Fica caro para a gente poder fazer, editar. Então, eu já escrevi 6 livrinhos e não tive lucro nenhum, tive prejuízo. Quer dizer, prejuízo financeiro, né? Não tem lucro. Então a gente precisa de quê? Precisa de pessoas, de leitores, formar leitores entre nossos alunos, entre o pessoal da cidade. E o que eu acho que esse projeto de vocês está ajudando aqui. Eu acho que o Varriçai vai ser diferente depois que vocês passarem por aqui. Eita, coisa boa. Vai ter sabe qual é o problema? É o problema do nome. Muda o nome, gente. Bota Varre e fica. Pois é, Varriçai, né? Aí a gente fica, entendeu? Quer entender essa então, e a história, ela precisa ser contada. Precisa. Né? Eu estou contando agora uma história da Pia União das Filhas de Maria na colônia italiana de Varriçai. Meu Deus do céu, tá uma tese de doutorado. É uma associação religiosa que ainda tem aqui em Varriçai, né? Porque aqui tem a igreja mais tradicional, católica, né? Então tem essa associação ainda, que eu fiz parte. A Valdéres também já fez parte. A Valdéres já fez parte. Valdéres já é tombada pelo patrimônio. Não tem jeito, já participou de tudo já também. Tudo. E a última ceia ela estava. Eu acho que ela vai competir com a Dona Edilma. Ai, Dona Edilma. Dona Edilma e a Valdéres tá ali, ó. Deixa seu legado para Valdéres. Então, aí eu estou fazendo esse projeto. Tem as atas antiquíssimas e eu estou reescrevendo essas atas. Aí eu vou procurando, tem uma ata, então eu escrevo aquela ata e procuro o que aconteceu no Varriçai naquele ano. Aí eu procuro colocar fotografia, estou pesquisando. Então, né, eu virei uma pesquisadora mesmo. Tem que pesquisar para poder escrever, né? Porque senão eu não vou escrever nada, se eu não pesquisar primeiro, né? Verdade. Agora deixa eu fazer uma fofoca que o Sebastião falou aí, uma coisa. A gente misturou, seriam 2 momentos distintos, por isso que a gente antecipou um pouco. Se vocês olharem na programação, estava previsto antes o lançamento do livro. Tem até foto aqui atrás. Botei porque botaram a gente com Photoshop bonito ali, Sebastião. Eu botei minha foto. Photoshop resolve a nossa vida. Eu botei ali. E o Rodrigo e eu, nós escrevemos juntos, né? E esse livro, o último livro que nós lançamos é esse livro, O Segredo do Rei. Foi lançado em julho, lá no Rio, e a gente trouxe para cá para estar exposto aqui também.
Aí o Sebastião falou da era digital, que também é um assunto bem interessante. Que leitor é esse, né? Da era digital também. E eu sou uma pessoa que sou meio preguiçosa com o digital. Aí eu tenho este celular aqui. Vou mostrar pro lado de cá para os jovens não verem. Lá de cá, ó. O meu celular pessoal é este daqui. Eu ficava com uma preguiça e tal. Eu tenho um WhatsApp mais profissional depois de muito tempo, mas o meu celular não é calculadora não, tá? Nem sei se vocês conhecem isso. Mas aí o Rodrigo ficava assim, mas Flávio, eu preciso mandar mensagem para você. Eu falo, ué, manda SMS, manda torpedo. E aí ficamos um bom tempo falando por torpedo. Coitado do Rodrigo, eu sofria, mandava torpedo para cá pro meu celular. E aí era torpedo de informação, mas era torpedo sobre... Sabe o que é? SMS, não sabe? Lá de cá. E aí a gente começava a falar de coisas também que a gente pensava. Quando a gente se deu conta, nós já tínhamos mais de 300 mensagens nesse celular. E essas mensagens, Sebastião, se tornaram livro. Esse livro aqui, que se chama Para Se Viver, que é um livro que tem um pensamento para cada dia do ano. 365 pensamentos originados dos SMS que a gente trocava ali. Então a gente, de uma forma ou de outra, associou a questão da tecnologia com a escrita. E foi um livro muito fácil de se escrever, porque foi dessa forma que ele foi montado. E aí eu selecionei aqui, já que a gente está falando de leitura, está lançando livro, está com escritores, um pensamento, uma poesia, justamente do dia de hoje. Pode chegar, ergamos um brinde, sentemos, eu quero ouvir os seus segredos, escutar seus sonhos, e eu te direi de onde venho e do que é feito o meu coração. Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se adora. É sobre isso também. O poder da palavra, o poder da poesia, o poder dos sentimentos. Para nós, para se viver. Pra nós. Ô gente, agora também eu tô vendo, tá fazendo bem uma mesa lá atrás. Sebastião, deixa eu te contar. Nenhum lugar que foi café literário tinha nada para comer. Aí aqui vai ter. Só por causa de você, viu? Porque a gente tá pão e água desde que a gente chegou aqui há 2 semanas. Ô Flávio, eu tô curioso porque a Isabel espalhou aqui os livros dela e espalhou também os artefatos aqui. Pois é. Eu tô curioso aqui com esses... Entendeu o que é isso aí, né? com esses pets, a boneca, o que seria? Tem alguma referência com a tua literatura aí? Tem. Total. Esse daqui é um livro, Luzia e o Bicho Folharal. O bicho Folharal. folharal, vai vendo. É uma história que a minha mãe contava quando a gente era pequeno. A gente era criança, né? Porque pequeno continua pequeno. Pelo amor de Deus. Eu vou contar as histórias que a minha mãe contava. Dá uns 10 livros. Errou por Aí não, a Laíde não pedia um inteiro. Não dá. Dona Laíde é demais. Ela teve aqui essa já tem a semana. personagem, né? Teve. Dona Laíde teve aqui essa semana. Eu vi Laíde. Perturbação, Dona Laíde. Pois é. Então, a minha mãe é analfabeta. Ela não sabe ler nem escrever até hoje. Ela é viva, está com 85 anos. Só que ela, tanto ela como meu pai, sempre viram a valorização, deram valor ao estudo, né? Viram a valorização da pessoa saber ler e escrever. Por quê? Justamente por isso, porque ela não sabia ler. Mas ela tinha leitura de mundo, né? Ela é uma pessoa muito inteligente. Então educou 6 filhos, né? 3 filhas e 3 filhos, com aquela leitura de mundo que ela tinha, hein? Um é padre,
Ah, é, tem um irmão padre, tem uma irmã que está ali, a Inês, que é de óculos lá atrás, tem uma sobrinha minha, Polônia, meu filho Luiz Miguel está ali. Todo mundo. Eu tô vendo mais ninguém da família não, hein? Agora o Sebastião. Ih, gente, café não vai dar não. Pois é, o café não vai dar não. Já trouxe a Mas família. aí Marcelo, né? Flávio, aí tô ficando caduca já. Ô Flávio, aqui vai ensaiar assim, amor. Você não assusta com isso não. Toda pessoa que vem, a gente recebe com café. Né? Aqui é terra do café, né, Sebastião? É a capital estadual do café. Né? Então, voltando ao livro aqui, Luzia, o bicho folheral, a minha mãe não sabia ler, mas ela tinha leitura de mundo, né? Então educou a gente direitinho. E a única história que ela sabia de cor era a história do bicho folheral. Então ela contava aquilo todo dia, quer dizer, toda noite. Antes de dormir, ela contava a história do bicho folheral. E, mas né, não vou contar aqui agora, senão vai demorar muito. Mas aí você conta com os bichinhos? Como que você aí eu conto essa história que ela foi ilustrada por um sobrinho meu, né? Tem a Luzia, tem a Luzia, tem o bicho folheral, bicho folheral, aí o bicho folheral. Tem a onça, que a onça que queria comer o jabuti, né? Ele se fantasiou de bicho folheral. E tem a Luzia. Toma, Sebastião, segura a onça. Sebastião. E a Luzia, que é a minha mãe. Quando era nova. Olha a Luzia. Essa é a Luzia, que não sabia ler, também, mas tinha leitura de mundo, né? Para educar os filhos bem. Então tá aí. Esse Quem é o meu fez a livro ilustração infantil. que você falou? Foi um sobrinho meu. Um sobrinho. Chama-se Arthur. Olha que legal. Né? Então, era a história que ela contava. Pra gente, era a única que ela sabia de cor. Muito bom. Não tem como também, um grande berço de incentivo à leitura é a família. A família. A família, essa referência de contar histórias. Você falou, toda noite ela contava. Eu ficava esperando a noite de lua cheia, porque a gente na noite de lua cheia ia pro quintal e minha mãe ficava contando história no quintal e a gente ficava tentando, ela ficava mostrando São Jorge na lua. A gente nunca via São Jorge, mas a gente gostava de ficar lá e ela tá vendo, então vendo, tudo mentira. Mas porque aquele momento era um momento de afetividade, né, que a gente carrega para a vida toda. E eles ensinavam pra gente também, não sei se o Sebastião lembra, quadrinhos, assim, por exemplo, à noite para ver as estrelas, né? Eu lembro de uma que era assim. Então vai, diga. Vejo lá no céu uma estrela piscando, piscando. Mamãe disse que ela pisca, pisca me chamando. Quando eu crescer e papai comprar um avião, vou te buscar, estrelinha, na palma da minha mão. Se lascou, Sebastião. Você acha. Ai de ti se não achares um. Não, eu estava pensando aqui do Cutucando a Cuca do Sebastião 1. Primeiro, cutucando a memória, né? Cutucando a Cuca, cutucando a memória. Ele deve ter suscitado a cutucação, não sei se posso chamar assim, em muitas memórias de muita gente. E o 2, já, como funcionou isso? Veio pessoas te procurar para relatar? São só relatos teus? Ou tem coisas de outra pessoa que você pegou lá e escreveu? Não, os relatos que tem ali, os casos que tem ali, todos eles, quando é caso pessoal, são fatos que aconteceram na minha vida, tá? Então, é claro que eu faço esses relatos, como por exemplo, o caso da Asa Delta, o secretário da Câmara dos Vereadores daqui de Varriçai, né, quando eu dei um exemplar do livro para ele, na noite mesmo, ele escreveu no WhatsApp falando assim, olha, eu estava presente nesse dia e olha que nós fugimos da escola para... Então, todos os casos, né, tem muitos casos que as pessoas dizem que não acreditam, tá? Porque são fatos relatados, por exemplo, no primeiro Cutucando ali tem a história do disco voador, tá? Então, naquela época do programa do Flávio Cavalcante, né? Então, aqui em Itaperuna estavam aparecendo discos voadores a toda hora, né? Então, de vez em quando ia uma pessoa lá na televisão contar que viu, foi abduzido, que isso, que aquilo, né?
E uma vez que eu estava vindo com a minha esposa, meus pais nessa época moravam em Itapiruna e meus sogros moravam em Natividade. Nós estávamos vindo por volta de 19, 20 horas de carro de Itapiruna para Natividade e um pouco depois, a noite, era uma noite de lua nova, né? Então, uma noite muito escura, de repente nós avistamos no alto assim duas luzes que pareciam que vinham em nossa direção. Eu falei com a minha esposa assim, olha, nós vamos ser abduzidos. Vira esse carro, agora não dá mais tempo. Né? Aí a história é o seguinte, se eu tivesse voltado, eu teria tido um momento de fama de contar no programa do Flávio Cavalcante que eu quase fui abduzido pelo disco voador, né? Mas como eu segui a viagem, eu verifiquei que era uma máquina Patrol dessas que tem a luz lá em cima, que estava no ar. Assim são muitos os discos voadores que as pessoas veem. Cada vez mais. Eu fico alerta aí, tá? E os livros, como fazemos assim para adquirir? Vocês ainda existem exemplares para a venda? Conseguimos em alguma papelaria ou livraria ou diretamente com vocês? Olha, alguns exemplares eu trouxe aqui para sortear entre os presentes, como vocês acharem melhor, tá? Os 3 ou 4 eu posso fazer. Glorifica a igreja. Ouviu um aleluia? E esse Cutucando a Memória 2, como ele foi publicado por uma editora, a Autografia, né? Quem quiser comprar, né? Ele está disponível na internet, existe na forma impressa e na forma de e-book. Tá? Sim. Os meus livros técnicos também, que são publicados pela editora Oficina de Textos, eles existem também para publicar impresso ou na forma de e-book. Tá? Os livros técnicos são sobre minerais e sobre rochas, porque eu sou formado em geologia e fui professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da Universidade Federal de Juiz de Fora nessa área. Tá? Que bacana. Tá aí, ó. Agora, eu estou aguardando a Isabel falar sobre um livro aqui, para não adiantar o pé, tá? Então, os dois, eu tenho também ali no carro, tá? Livros que não são da minha autoria, mas eu até falei com a Valderes que eu posso distribuir com todas as pessoas que estão aqui presentes, tá? Porque livro eu tenho bastante e gosto de distribuir. Que coisa boa. Isabel, o que você pegou aí, Isabel? Então, eu peguei aqui uma coletânea que eu participei na pandemia. O Mundo Parou, Relatos do Período da Pandemia. Aí eu participei dessa coletânea com o texto Ser Professora em Tempo de Pandemia. Aí o texto está aqui no livro, né? Como que quebrou a nossa rotina, né? Como que foi ser professor em época de pandemia. Já pensou com aquele celular do Flávio ali, hein? Então, não dá certo não, Flávio. Eu duvido que você sobreviveu à pandemia com esse celular. É mentira, né? Tem muito SMS. Então é coletânea de contos e outros, tá vendo? Ó, 2020, né? Com o vídeo aqui, ó. Esse livro, tá? É isso aí. Eu participo de vez em quando de algumas coletâneas, quer ver? Participei desse aqui também, ó. Cotidiano Introspectivo, Centenário da Clarice Lispector. Nossa, que bacana. Participei, é o projeto Aparelho, você conhece? Não. Então, aí eu participei também, escrevi o texto E Assim Vivi, sobre a minha vida de criança, né? Tá aqui nesse Cotidiano Introspectivo. Do Centenário da Clarice Lispector. E eu tenho esse livro aqui, já vou apresentando meus livros de uma vez. Então, esse livrinho aqui é o Wallace José, o amiguinho do coração de Jesus. É um menino que estudava no colégio particular que a gente tem aqui, da igreja, Colégio Coração de Jesus, e ele faleceu. Então eu fiz um livrinho contando como é que foi. Você lembra, Valderes, dele? Filho do Nego? Sim. Então, o Wallace José, um amiguinho do coração de Jesus. Aí aqui tem a foto dele, né, pequenininho. Esse é um livrinho pequenininho, um livrinho de fato real, né, no caso. E esse aqui
Autoestima Urgente foi a minha pós-graduação. Aí eu fiz a tese, né, ali, aí escrevi esse livro, Autoestima Urgente. Reflexões para educadores, cujo objetivo é educar para a vida, na ética, valorização da família e no amor a Deus. Então aqui tem uma poesia aqui que eu gostaria também de declamar, vou até ficar de pé. É isso que eu ia te pedir, agora. Por favor. Mas não é minha, Tudo bem. tá? Procuram-se heróis de verdade. Procuram-se pessoas que saibam ser é mais que parecer. Amar não é só um sentimento, e sim um jeito de tratar a pessoa amada. Quando um dos dois perde, todos perdem juntos. É melhor uma derrota honesta do que uma vitória sem escrúpulos. Pedir desculpas engrandece a alma. E que sejam capazes de chorar de saudade, vibrar com uma noite estrelada, aprender com o sorriso de criança, falar de Deus com alegria no coração. Procuram-se pessoas simples, com um olhar sincero e coração grande. Heróis de verdade. O tipo de gente que não precisa de aplauso para ter uma noite de sono em paz. Esse texto é do Roberto Chiniachi. E eu passo nesse texto a minha vida, sabe? Procuro ser simples, alegre e não dar valor às aparências, né? Que eu acho que é isso aí, a vida é assim, tem que ser vivida. Esse processo constante de evolução e crescimento. Sim. Estamos nos encaminhando já para o fim do nosso conversa aqui, aliás, de uma conversa muito boa, muito bacana nessa tarde. E aí, o que vai cutucar mais aí, Sebastião? Pelo amor de Deus. Isabel leu ali, eu vou tomar a liberdade de ler aqui. Eu não sou poeta não, tá? Mas nesse livro aqui, eu resolvi resumir a minha vida contando uns versos, tá? Versos bem simples. Nasci na Arataca, nas terras do meu avô. Minha parteira foi jesuína e quem meu umbigo curou. Na data do meu nascimento, houve muita celebração. Era o Natal de Jesus e meu nome Sebastião. Era costume da época enterrar um umbigo no chão. Comigo não foi diferente, seguiram a tradição. Para buscar minha formação, o jeito foi mudar de lugar. E Varriçai não foi solução, fomos para Purilândia tentar. Na vila não tinha escola, para a escola rural fui então. As distâncias eram grandes e não tinha condução. Um ano eu esperei estudando particular. O grupo escolar abriu e eu fui nele estudar. A vida dá muitas voltas e nesse grupo não pude ficar. Mudamos para a Natividade, onde continuei a estudar. No grupo e no ginásio fiz minhas lições com louvor. Continuei estudando no Rio para fazer curso superior. Escolhi estudar geologia porque era uma profissão nova. Buscar onde era a escola, isto já foi uma prova. Nesse curso eu me formei, depois fiz pós-graduação. Trabalhei em universidades com muita dedicação. Formei muitos em geologia e ensinei para outras profissões. Dediquei-me à mineralogia e aos assuntos da mineração. Agora estou aposentado e não me esqueci da minha região. Tenho um sítio na Arataca que é minha distração. Arataca sempre foi de Varriçai e deu motivos para discussão. Foi preciso um adendo na lei para resolver a questão. Tem mais, Isabel? Perturbação isso, né? Pois é,
Enjoada, Por né? favor, por favor. Antes de eu apresentar o livro da Cruz da Ana, eu queria fazer uma homenagem a Sebastião. Ah, surpresa, Sebastião, viu? Olha só, nesse livro, Ativitar, Aham. tem uma poesia que eu fiz para ele quando ele lançou o primeiro livro. Então eu vou ler essa Sim, poesia. que bacana. Eu queria chamar aqui para frente a dona Margaridinha, que foi minha professora também, de geografia. Vem pra cá, dona Margarida. venha. Olha como ela tá elegante, olha. Ô Nete, Polônia, Luiz Miguel, vem pra frente aqui, ó, perdadinha. Aqui chegou a minha irmã mais velha também, a Fátima. Aqui, ó. Ih, Ela é artesã. agora que o lanche não dá mesmo. Não vai dar não, ela que chegou, é artesã. Olha ali que bonitona ela, ó. Dona Margarida. Aí, vem trazer pra cá, dona Margaridinha. Chegou, eu trouxe a... O mundo é bom, Sebastião. Mas tá bom, tá O bom. mundo é bom, Fica Sebastião. aqui perto também, ó. Tem até mais uma cadeira. O mundo é bom, Sebastião. Ela vem dar um abraço. O mundo é bom, Sebastião. Pode sentar com a gente um pouquinho também, ó. Sebastião. Então, a dona Margaridinha foi minha professora de geografia, né? Nossa, né, Angélica? Vou chegar aqui para eu fazer uma homenagem ao Sebastião. Tá? Eu vou fazer uma poesia um dia para a dona Margaridinha. Né? Ei, dona Quem não Margarida. gosta de Margarida aí, levanta o dedo. Palmas para a dona Margaridinha. E quem foi aluno da dona Margaridinha? Ó, tá vendo? Cristiana, jornalista. Tá vendo? Aluno não foi não. Então, dona Margarida, parabéns por tudo que a senhora é, por tudo que a senhora já foi e pelo muito que a senhora vai ser ainda. Tá bom? De exemplo para nós. Vocês que agradeceram tudo isso. Isso. Bons tempos que nós vivíamos juntos. A gente nunca esquece das aulas de geografia da senhora, assim como a dona Edilma, mas a dona Edilma veio depois da senhora. Isso mesmo. Isso me deixa, ó. Não é? Então, parabéns para a senhora, tá, dona Margarida? Pode ser. Tá? Então, agora eu vou falar a poesia para o Sebastião. Assim foi... Não, peraí, deixa eu começar. O menino da Arataca. Assim foi, assim será. É como ele gosta de se chamar. Arataca, terra boa, promissora, frutos singelos, café forte, saboroso. Um tombo na Arataca é gostoso. Amizade, alegria, falação e muita comida. Mas o menino cresceu, enfrentou a vida, sobreviveu ao mundo, encontrou uma pérola e a valorizou ainda mais, sua esposa Leda. Unidos, deram ao mundo 3 tesouros, Cristina, Flávia e Jerônimo Vicente. Um homem de verdade não esquece suas raízes. Em seu fusquinha, bagagem, família, partia. Direção à Natividade, Varriçai, Arataca. Na casa do Tineca, o fusquinha buzinava. Tia Luzia já sabia. Sebastião passou. E para a cozinha corria a amassar o pão recheado. Na Arataca, vovó Maria, tia Tom, Ismael, Clébia, Maria, Laerte, Gracinha, tio Zeca, tia Zeni, quanta alegria. Muitos abraços e beijos. Por ali era só festa naquele dia, com parentes tão queridos. Ao descer, 10 mãos dando adeus, das janelas pequeninas do Fusca, e a gente pedindo para eles a proteção de Deus. Acompanhando a evolução da Vox, procurando manter a tradição, já apareceu de Gol e depois de novo Gol, mas sempre sobe a serra para aquecer o coração. Amigo das escolas da Arataca e Jacutinga, abraçou a causa dos limites territoriais e com o deputado Jânio Mendes, triunfou na Alerj em favor de sua terra, onde o estado do Rio se encerra. Cidadão benemérito do estado do Rio de Janeiro, merecido por seus estudos, suas conquistas, é de verdade o ser humano bairrista, que cutucou a cuca e remontou ao passado no livro que hoje nos apresenta. Ensinou tantas lições aos jovens,
e também aos de mais idade. Professor, comunicador, geólogo e escritor do Rio a Niterói, de Natividade a Varriçai, de Arataca a Jacutinga, o nosso Sebastião. É bom, Sebastião, o mundo é bom, Sebastião, o mundo é bom, Sebastião, o mundo é bom, Sebastião. E assim, né, Sebastião, ó, tranquilo, nessa serenidade, nessa figura. A vida é isso. A gente tem que ter tranquilidade. Não, uma coisa que eu aprendi na minha vida é o seguinte: fale bem dos amigos e não fale nem bem nem mal dos seus inimigos. Silencie. Tá? Que assim seja. Mas eu falo aqui, vou deixar o recado, pode aplaudir. Vou deixar o recado. Se gostarem dos livros aqui, dos autores, recomendem aos amigos, e se não gostarem, recomendem aos inimigos. O importante é fomentar a leitura. A Isabel tem que mostrar o livro da Cruz da Ana e eu vou fazer uma introdução aqui. Sim. Pega esse livro, Eu vou Isabel, fazer uma agora. introdução. Acabar Tá? com isso, gente, que é 7 horas da noite. Aqui no meu livro Cutucando a Memória, eu tenho aqui uma história sobre a Cruz da Ana. Porque meus pais, minha mãe, né, e meus avós são dali da região da Cruz da Ana. A festa que eles tinham quando eram jovens, antes de migrarem da zona rural, era a festa da Cruz da Ana. E há um tempo atrás, né, o meu último tio que estava vivo, irmão da minha mãe, disse que queria vir aqui para fazer uma visita à Cruz da Ana. Eu aproveitei esse momento, levei lá na Cruz da Ana, fui até onde minha mãe tinha nascido, meus avós, e ele quis muito lá na Cruz da Ana. Foi lá para pagar uma promessa, né? Porque sempre o povo daqui da região de Varriçai tem muita fé e muita confiança na intercessão de Ana de Jesus, que foi uma jovem que sofreu um feminicídio por volta de 1881, tá? Ou 82, né? E essa história foi contada em versos por um primo na década de 50 e por um outro mesmo rapaz aqui de Varriçai. Os dois contaram essa história. E a Isabel fez uma releitura dessa história e contou no seu livro A História da Cruz da Ana. É verdade. Nós temos uma santa em Varriçai. Só precisa a igreja querer canonizá-la. É isso aí, gente. Então, o meu livro é uma... Eu sim. É a Ana. Ó, Angélica, presta atenção. Tá. Então, o livro A Cruz da Ana, ele veio realmente disso aí, de pesquisas que a gente fez, né? E de conversas que a gente foi tendo. E eu falei, vou escrever mais sobre a Cruz da Ana, porque essa Ana precisa ser conhecida. Nós temos realmente uma santa. Ora, não é conto, é verdade. Eu cheguei a essa conclusão com essa tese aqui, com esse livro. Não é conto, é verdade. Mas cada um conta de um jeito a história da Cruz da Ana. Mas, no fundo, né, é um feminicídio que aconteceu aqui na localidade, que se chama Cruz da Ana. Né? A Ana foi morta a facadas por um jagunço chamado Zé Pernambuco. Né? E pelas pesquisas que eu fiz, tem as fotos, tudinho aqui, não da Ana, né? Porque naquela época não existia fotografia. O que foi possível conseguir, eu consegui e coloquei aqui. Né? Bacana fazer esse registro, né, também, porque é uma história muito forte aqui da localidade e, como foi dito, as raízes sendo contados, registrados. Então tem que registrar, porque igual aqui eu coloquei 500 mil mortos, a grande tragédia da fome, porque a Ana, ela veio de lá do Nordeste, do Ceará, na época que teve uma grande fome lá, eles
possivelmente vieram de lá do Ceará. Ela era cearense e o Zé Pernambuco também. Olha o nome, Zé Pernambuco, né? Mas é de lá do Nordeste. Então, por isso que eu comecei citando a origem deles, aonde eles vieram, né? Eu acho interessante para dar até para quem não conhece, aqui acho que a maioria conhece de Varriçai, mas como eu falo sempre que ganha o mundo, resumir aí a história da Cruz da Ana. Você falou que foi uma história de feminicídio e, enfim, e o desenrolar do desfecho da história até essa questão que o Sebastião colocou de algum milagre ou alguma coisa nesse sentido. E como é a história? Vou só dar um início aqui de uma poesia sobre a Ana e sua cruz, para vocês, né, terem noção. Certo dia, eu, pequena, curiosa, perguntei para meu pai: pai, por que tem festa na cruz? Menina perguntadeira, tudo quer saber. Festa na cruz é para alegrar o povo que vive naquela roça sem luz. Mas a menina curiosa, não aceita, simplória explicação. Na verdade, não desisto. E na pergunta insisto. Então, no relance, o pai resolve e conta toda a verdade. Aí tem a poesia aqui, né? É uma jovem que se chamava Ana, e possivelmente tenha vindo lá do Ceará, né? E eu vou passar para o Sebastião contar o restante da história. Para não ficar só eu falando. Não, a história é muito... Todos os varriçaenses acho que conhecem essa história, a gente não precisa ficar repassando. Mas é o seguinte, esse indivíduo pediu abrigo na casa dessa família, roubou a moça, né, que era uma coisa muito comum naquela época, roubarem as moças. A moça era menor, não quis ceder aos instintos dele, e aí então ele acabou matando essa moça. E a história conta que ela foi encontrada alguns dias depois de falecida, e onde o corpo exalava um perfume de rosas, né? E onde os seus seios foram lançados num buraco de tatu, né, nasceu uma mina de água. Essa é a história que tem em todas as histórias. E com isso daí, depois montaram uma cruz lá no local. Existem vários fatos relatados aí. Por exemplo, um fazendeiro, numa época de uma doença muito, tipo uma pandemia, né, fez uma promessa: se nenhuma das pessoas da fazenda dele, ele e os meios, ficassem doentes, que ele iria construir uma igreja lá, né? E construiu. Só que ele não conseguiu construir a igreja em louvor a Ana de Jesus, mas com a Igreja Católica construiu uma igreja para Santa Ana, que é a mãe de Maria. Mas nesse sentido, né, o povo não vai lá por causa da mãe de Maria em si, embora eles a venerem e venerem a Nossa Senhora. O povo vai lá por causa da Ana de Jesus e dos milagres que conseguem através dela. Perfeito. E eu recolhi depoimentos de pessoas da localidade, de pessoas também daqui de Varriçai, que conseguiram milagres através da Ana, né? E eu quero focar aqui a dona Cirleia, professora, que chegou aqui agora, tá, gente? Então, a salva de palmas para a dona Cirleia, também foi minha professora. Então, a Ana Maria, vou contar só um fato. A Ana Maria Copado conta que seu pai, o falecido Agostinho Copado, ele era um rapazinho na época da Segunda Guerra Mundial e conhecia a história da Ana, que era contada por seus pais, que moravam lá nos Puris, hoje Purilândia, né? Puris. E segundo ela, que a filha mais velha, os governantes deviam convocar mais reservistas, pois a terrível guerra se prolongava, mais do que o esperado. Agostinho, então, teve a inspiração de interceder a alma de Ana para que ele não fosse convocado para tal guerra, que ele tinha maior medo, a pessoa daqui de Varriçai ser convocado para uma guerra mundial, né? Então ele intercedeu a Ana: se a guerra terminar, sem precisar dos meus serviços, irei a pé até a Cruz da Ana para agradecer. E assim aconteceu. A guerra logo terminou e ele, São Agostinho, conhecido nosso, né? Ele veio a pé, lá dos Puris, que hoje é Purilândia, até na Cruz da Ana. Quem mora aqui vai sabe a distância que é. Né? Deve ter o quê, Sebastião? Eu também não tenho nem ideia. Daqui vai sair lá, são 4 quilômetros.
É, Milândia, daqui a pouco são 12 quilômetros, mais ou menos, a pé, né? Para agradecer a Ana, porque para ele aquilo era um milagre. Ele não ter ido e a guerra ter terminado, ele pediu, né? E assim tem muitos casos aqui de pessoas que ainda intercedem pela obra da Ana e obtêm milagres. Tem uma água lá também, para quem não sabe, tem uma água lá que é milagrosa, né? As pessoas vão lá. Eu mesmo estava com problema de labirintite, tonta, e não sabia o que era. Já tinha passado uns 2 anos. Eu fui lá para pesquisar sobre a história da Ana e falei assim, quer saber? Eu vou pedir a Ana para essa tonteira minha, para me descobrir o que é. E ali tomei um pouquinho da água e vim para casa. Aí a minha vizinha, chama-se Carlinda, todo dia conversando com ela, nunca tinha falado isso comigo. Falou, naquele dia de tarde, eu estava tonta, e ela me falou, Isabel, isso é labirintite, por que você não toma labirinto? Eu tomei e melhorei, quer dizer, né? Por intercessão da Ana, porque todo dia eu estava com a Carlinda ali, nunca ela me falou isso. Sim. Sabe, gente, a gente que acredita, a gente que tem a fé, né? Tinha 2 anos já eu sofrendo com essa tonteira e sarei. Então fiquemos de pé para celebrar um outro milagre, nós todos. Venha cá, Sebastião. Venha cá, Isabel, aqui por perto, por baixo, para frente do tapete. Puxa aí essa moça bonita do seu lado, para ela ficar, já que ela veio para cá embelezar. O milagre, qual milagre vamos celebrar? O milagre desse encontro, né? O milagre da vida, meu Deus, que privilégio estarmos aqui nessa tarde. Podemos dizer, né? Podemos testemunhar o bem que a arte fez na vida da gente, né? Tantos amigos, tantas histórias, olharmos para trás mesmo diante de tantas dificuldades e atestarmos, valeu a pena, né? Valeu a pena. Cada palavra, cada esforço, cada gesto, cada sentimento, cada lágrima, cada suor derramado, valeu a pena. E aí, já que estamos celebrando a palavra, um verso que diz, dessa forma eu saudarei este encontro, esta tarde, com amor no coração, porque eu sei que este é o êxito, o segredo do êxito de todas as nossas aventuras. A força dos músculos, ela pode até destruir escudos, destruir vidas, mas apenas os poderes invisíveis do amor são capazes de tocar os corações humanos. E enquanto eu não dominar esta arte, eu não serei nada além do que um simples mascate. Assim sendo, será o amor a minha arma. E ninguém que há em frente poderá defender-se de sua força. Teve a cabeça em frente ao mar. É samba, ó. Assim Vamos nas palmas. para o seu coração. De novo. Que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e amor, e assim sucumbirá a dor. Tem que lutar. Olha a nossa patronessa aí. Pra não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não enxugando nem vendendo, como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. Tem que lutar. Vem, dona Cirneia, vem, dona Cirneia. Pra não se abater, Cristina, mais uma ali, ó. só se entregar a quem te Dona Cirneia, merecer. vem, dona Cirneia. Não estudando nem É fofoca, vem. como o ditado diz. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver Deixa, amor. feliz. O meu conselho é pra te ver feliz.
Valderes também, vem Valderes. Vem Valderes, virou samba, vem, virou festa. O meu conselho é pra te ver feliz, sempre feliz. Valderes, olha isso, Valderes. Isso é memória, história, cultura, não é? Isso é tudo e muito mais, Flávio. Gente, não tem palavras para agradecer. O coração já está apertado, está ficando difícil, está terminando, né? Mas parabéns a vocês, escritores, parabéns a essas professoras maravilhosas, parabéns pelo trabalho de vocês. E podem ter certeza, ô Flávio, que o que aconteceu essa semana aqui em Varriçai vai ficar registrado para sempre, né, nos documentários, mas também na nossa memória e no nosso coração. Para sempre eternizado, energia para ler em Varriçai. Ano que vem não sabemos como será, mas terá, né? Com certeza, ano que vem vocês estarão aqui de novo. Muito obrigada.